Jejuar ou não jejuar? Por que esse assunto tem sido tão ignorado pela maioria do povo de Deus? Eu me sinto com poucos amigos no que diz respeito a esse assunto, no que tange essa prática. Faz um bom tempo que muitos cristãos deixaram de jejuar. Uns porque dizem que jejum é da lei, é obras, e outros porque alegaram que tem que equilibrar o jejum, e eu até compreendo essa parte. Mas o fato é que eles, tentando equilibrar algo que era tão pouco praticado, caíram no outro lado do extremo. Só se precisa de equilíbrio algo que realmente estivesse desequilibrado. É tão verdade o que estou falando que você pode conferir. Procure mensagens sobre a prática do jejum no meio do povo da palavra da fé. Procure entre aqueles que estão pregando sobre a graça de Deus. Mesmo o povo pentecostal ou carismáticos, são bem poucos os que estão fazendo. O que aconteceu? Será que essa parte não está na Bíblia e os nossos irmãos que pregaram e praticaram estavam enganados? Não há jejuns nem para buscar a vontade de Deus para a nossa vida e ministério, como em Atos 9:13. Não há jejuns nem para separar as pessoas para o ministério com a imposição das mãos, como em Atos 13:14. Esqueceram que Paulo disse que fez jejum muitas vezes, que Jesus era o Filho de Deus e não tinha pecado algum. Fez um jejum de 40 dias só bebendo água. Eu me pergunto, para quê? Se jejuar não é de fato tão importante. Eu sei exatamente o que aconteceu. Eles pegaram o testemunho pessoal do irmão Kenneth Hagin de que Deus havia falado com ele sobre viver uma vida jejuada, ao invés de praticar como ele vinha fazendo, e as pessoas que leram o seu livro acharam que era para eles. Eu vi muitas vezes o irmão Hagin dizer para as pessoas não ter a experiência de alguém como sendo uma doutrina, e tenho visto meus irmãos cair exatamente nesse erro. Aquela não era uma doutrina bíblica. Era um testemunho pessoal de um homem de Deus. É bom lembrar que o irmão Hagin já tinha uma longa caminhada com Deus através do jejum, muitas horas de oração e estudo da palavra a fio. Então, Deus não mandou ele parar, mas manter uma prática contínua e rígida de jejum, não comendo tudo o que ele gostaria de comer. Isso significa, como ele próprio disse, uma forma até mais difícil de praticar. E mesmo assim, era algo pessoal, de Deus para ele, e não para todos os cristãos. Assim como a oração em outras línguas, eu percebo que o jejum precisa ser enfatizado, porque ambos são práticas para nos tirar do domínio dos sentidos naturais, do domínio da carne, e nos levar para uma vida mais intensa e profunda no espírito. Ambos são ferramentas poderosas que o diabo luta para manter a igreja sem entendimento sobre eles, porque o diabo e seus demônios sabem o que os homens que os praticavam através dos séculos fizeram. Eles fizeram coisas extraordinárias para a glória de Deus. Eu percebo que o Espírito Santo está trazendo à tona essas ferramentas porque o grande e último avivamento está prestes a acontecer. Mas eles não acontecerão só porque Deus quer. Porque se fosse assim, já teria acontecido. Mas são as orações do povo de Deus que trará esse avivamento, e o jejum é uma ferramenta poderosa para que a nossa fé não seja impedida pela força da nossa carne. Eu acredito que muitos dos meus irmãos se despertarão para o que o Espírito Santo está falando, e nós juntos, por meio do jejum e da oração, traremos de volta os dons e as manifestações do Espírito com sinais poderosos, milagres e maravilhas para a glória de Deus.